Bom, falar um pouquinho sobre essa questão da indicação do Supremo, como funciona, e essa indicação de hoje do André Mendonça, né? Bom, basicamente, o que acontece, né? Para ser indicado para o Supremo, a Constituição prevê que você precisa ter apenas um inconteste conhecimento jurídico e uma ilibada reputação, tá? São argumentos um pouco, são atributos um pouco amplos, né? Então, obviamente, é bem subjetivo, né? Não tem um critério objetivo incluído, tá? Acontece que por que é isso, né? Por que não se pede um juiz de carreira? Por que não se pede um concurso ou qualquer coisa do gênero, né? Por um motivo muito simples, tá? A Constituição, ela prevê que o STF é o órgão máximo de guarda da própria Constituição, né? Então, quando você abre esses critérios mais amplos, né, você permite que qualquer jurista do Brasil, mesmo que não esteja no serviço público, possa ser nomeado para integrar o Supremo Tribunal Federal. O que é muito bom, né? Porque se você parar para pensar, não é porque o cara não é juiz que ele manja mais direito do que um cara que é advogado, né? E, inclusive, se você for olhar o texto legal, sequer advogado o cara precisaria ser, né? Sequer é inscrito na OAB. Ele só tem que ter, né, o notório saber jurídico, né? Se você for parar para pensar, hoje no Brasil, quando você pergunta para qualquer pessoa que faz direito quem foi o maior jurista do Brasil, a grande maioria das pessoas vai falar que foi o Rui Barbosa Nogueira. Ele não era juiz, né? Ele era um advogado. Então, pela Constituição, ele poderia ser nomeado para o Tribunal Superior, para o Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, essa regra em si, para mim, ela é bem válida, tá? Até porque a gente não pode esquecer que, uma vez indicado pelo presidente, tem a sabatina na CCJ do Senado, né? Essa sabatina que é o grande problema, porque a sabatina sim deveria servir para filtrar quem tem condição e quem não tem condição, né? Agora, o que a gente vê é que, na maioria das vezes, a sabatina é só pro forma, né? E o nome indicado acaba passando sem nenhum problema. Vale dizer que já foram, né? Já foram rejeitados alguns nomes na história. O mais famoso é de um ex-prefeito do Rio, Barata Ribeiro, que lá atrás foi indicado para o STF e foi tido que ele não tinha o conhecimento necessário, então o nome foi rejeitado. Então, assim, é possível que se rejeite, mas como a gente sabe que é tudo um conluio e tudo mais, na prática acaba não se rejeitando, tá? De qualquer forma, não é o fato de o juiz ser de carreira ou não que vai dizer se ele é bom ou não. Todo mundo sabe daquele tal do Ciro Darlan, por exemplo, que é um cara que é um juiz de carreira e é vendedor de sentenças, né? Tem metido um esquema até o pescoço. Então não é bem isso que determina se o cara é bom ou não, né? Agora, obviamente, que deveria ter um critério um pouquinho melhor, né? Talvez a participação em um concurso, ou pelo menos uma sabatina mais rigorosa, para evitar que pessoas como o Toffoli, por exemplo, completamente despreparado, ou o Lewandowski, realmente fossem nomeados, tá? Agora, algumas coisas que são importantes. O André Mendonça foi nomeado, muita gente vai falar, mas ele foi assessor do Toffoli, então por conta disso ele não presta. Ó, deixa eu te falar uma coisa, tá? Todo mundo que está no serviço público, uma hora ou outra, teve contato com quem estava no poder. Então isso é muito normal, é muito normal. Então, por exemplo, eu pergunto para as pessoas qual é o nome que vocês querem, a grande maioria das pessoas fala, o Ives Gandra. O Ives Gandra foi assessor especial do Gilmar Mendes durante muito tempo. E depois ele foi nomeado para o TST pelo Fernando Henrique Cardoso. O Ives Gandra, inclusive, em 2016, fez um artigo dizendo que ele era contra a prisão em segunda instância. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões muito simplistas. Ah, então eu quero o Thompson Flores. Tudo bem, só que o Thompson Flores foi indicado pela Dilma para o TRF da quarta região, né? Ah, eu quero a Ludmilla. O que a Ludmilla fez de bom? A única coisa que ela fez foi falar. Ela externa as coisas que a gente quer ouvir. Mas a Ludmilla é uma juíza que tem 35, 36 anos. A gente quer que ela fique 40 anos no Supremo, né? E mais, ela é uma juíza da comarca, se não me engano, de Poços de Caldas, uma comarquinha desse tamanho. Quer dizer, ela comprovou que ela tem um notório saber jurídico para estar lá. E mais, né? As pessoas falam que o Toffoli reprovou em 2 concursos, a Ludmilla também. Ela passou no concurso para a magistratura de Minas Gerais, mas ela reprovou no concurso do Rio de Janeiro e mais um que eu não lembro qual que é. Então, tem que tomar um pouco de cuidado até para a gente não criar esses heróis nacionais só por conta de um fato isolado, porque depois a tendência é a gente se arrepender lá para frente, tá? Agora, alguns pontos que são importantes. Dá para melhorar o processo? Dá. Por exemplo, se tivesse mandato fixo.
seja de 10 anos, não pode ser muito pouco, porque se você ficar mudando muito a composição do tribunal, isso é ruim porque os entendimentos vão mudando muito rapidamente, isso afugenta investimento, traz uma insegurança jurídica que é terrível para o país, tá? Mas pelo menos um mandato de 10 anos, por exemplo, seria interessante. Então cada ministro só pudesse ficar 10 anos, ponto, né? Sem nenhum tipo de reeleição, nada do gênero, recondução, tá? Isso seria interessante, é possível que isso seja feito através de uma PEC, né? Agora, um outro ponto que é importante e que as pessoas estão enganadas é que a revogação da PEC da Bengala não vai fazer esses ministros caírem mais cedo, tá? Os ministros que já estão nos cargos, eles não vão ser atingidos pela revogação da PEC da Bengala. O que foi a PEC da Bengala? Foi aquela que aumentou a aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos, né? O que querem fazer é revogar isso e voltar de 75 para 70, tá? Qualquer revogação nesse sentido não deve atingir os ministros que estão lá, por conta do direito adquirido, que diz que você não pode perder direitos com uma mudança de regra no meio do caminho. Você pode ganhar direitos, mas você não pode perder. É por isso que quando houve a PEC da Bengala, os ministros estavam lá, estenderam o prazo. Mas se você revogar a PEC da Bengala agora, muito provavelmente eles vão entender que há direito adquirido, então eles não perdem a cadeira. Tá? Tanto é verdade que eles não querem perder a cadeira, que eles querem inclusive aumentar para 80, 85 anos, tá bom? Então assim, existe uma forma de melhorar, mas a regra em si, ela não é catastrófica, né? Se a gente cobrasse uma bela sabatina do Senado, a regra até que funcionaria e tem uma certa lógica, justamente para você poder escolher as melhores mentes de juristas do Brasil. Além disso, você tem uma participação do executivo que indica, do legislativo que sabatina para alguém do judiciário. Então tem toda uma lógica de tripartição de poderes. O problema é que a gente não cobra do órgão responsável, que é o Senado, a CCJ do Senado, a sabatina correta, né? E por conta disso a gente acaba tendo esses nomes. Então talvez a gente não precise nem tanto mudar a regra de indicação, e sim a forma de cobrança na CCJ. E algumas regras aí podem ser mudadas, como por exemplo, a revogação da PEC da Bengala daqui para frente, né? E a questão do mandato. Acho que essas são lutas válidas, tá bom? É isso. Só terminando, a questão do André Mendonça, para mim, é um excelente nome, é um ótimo jurista, tá? Conhecedor das leis, tem um perfil maravilhoso para juiz, que é um perfil completamente discreto, né? Que é muito melhor do que um Barroso da vida, ativista, que sai falando por aí à torta e à direito, tá? É um cara que tem um trânsito bom no STF, o que é importante, queira ou não é importante, tá? Obviamente ele não tinha o perfil combativo do Ministério da Justiça ou até do AGU, tá? Mas para juiz, o que você precisa é de alguém que seja low profile, seja conhecedor das leis e que saiba como a coisa funciona. Eu acho que o nome dele é excelente nesse sentido, tá bom? Valeu, abraço, tchau, tchau.